Fala galera, mais um JMcast, um podcast de negócios que traz sempre empresários reais com resultados reais. Eu gosto sempre de trazer pessoas que são referências do meu ecossistema, do meu convívio, que são meus amigos e que eu sei que podem ensinar você. E a gente sabe quão importante é a vida empresarial, a vida das empresas. A maior parte das empresas não sobrevive há 5 anos. Tem muita empresa que tem muito problema e no meio desses problemas surgem alguns heróis. Eu tô aqui hoje com esse cara que é meu amigo, é empresário, um cara que eu admiro, tem muito resultado e ele é o rei da recuperação judicial. Recebam com a energia que ele merece, Marcos Pelosato. Fala, meu irmão. Obrigado. Valeu. Tamo junto, hein? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, que isso. Que honra estar com você. Que prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse podcast que muitos empresários escutam, podcast que eu sempre trago pessoas que são referência. E quando eu te conheci, vendo seus resultados, eu fiquei impressionado, gente. O cara, ele é o rei da recuperação judicial, ele ajuda muitas empresas. E o mais legal dele, que eu lembro que ele falou isso desde o começo, ele falou assim, cara, eu ajudo todo tipo de empresa. Não importa se é só empresa gigante, porque as pessoas às vezes acham que isso é só papo de empresa gigante, mas ele ajuda da empresa, desde a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa. E agora a gente está num momento muito latente, um momento que eu quero que já comece esse podcast já jogando a bomba. Cara, a gente está com tarifaço, né? O tarifaço tá abalando demais. Abalando demais. Conta um pouquinho o que está acontecendo no mercado para a galera já entender esse momento. Desde que iniciou essa tratativa do governo americano em fechar uma questão com o nosso país, de tarifar em 50% as exportações brasileiras, cara, um movimento que eu nunca vi na história desde 2014, que eu não vejo essa procura por recuperação judicial. E o que eu fiquei mais espantado foi em relação ao tamanho das empresas que estão buscando essa ferramenta, porque normalmente são exportadores. E o que eles me relataram, foi uma unanimidade isso. Cara, eu tô com a fábrica completamente direcionada para exportação. Eu recebi uma ligação do Canadá cancelando as minhas compras. Eu falei, mas o que tem a ver o Canadá com os Estados Unidos? Eu falei, cara, veja só. Até segunda ordem, a nossa direção interna está determinando comprar de outro país. Do Brasil, não. Caramba. Olha só, não tem nada a ver diretamente com o governo americano. Já atingiu. Então, assim, eu recebi caras do agronegócio. Ou seja, política total. Política total. O que eles não. O que eu percebi? Os países no entorno dos Estados Unidos não querem guerra e conflito com ele. Então o posicionamento do Trump é esse, vamos seguir também. Independente de não ter algo específico, os caras não querem de fato fazer negócio com o Brasil até que se define essa questão do tarifaço. Por quê? O brasileiro vai vender a que preço lá fora? Então a economia tá assim, eu tô sensivelmente muito preocupado em relação a essa questão, cara. Não imaginava que seria tão rápido uma decisão impactar empresários assim. E você vê empresários pequenos procurando a RJ, assim, no momento muito inicial, né? O que acaba acontecendo? Quem exporta normalmente já tem uma estrutura. Esse cara ele é um pouco maior, do que a média de mercado. Mas quando esse cara entra em dificuldade, é a cadeia toda que está por trás dele. Então, quando esse cara me procura, é muito preocupante, que é o que está acontecendo agora. Porque esse cara ele já tem uma estrutura financeira, ele já é mais robusto. Mas quando ele fala que ele não tem como mais exportar, e ele vivia 80% da exportação, o negócio do cara travou. Porque não tem fluxo de caixa que aguenta 60, 90, 120 dias sem receber ou com 20% do que tem normal, porque é venda nacional. Então o que eu vejo? O pequeno e médio empresário nessa narrativa ele vai entrar em uma dificuldade tremenda. Porque o que eles vão fazer? Esses empresários que exportam, eles vão parar de pagar fornecedores. Vão parar de pagar bancos e etc. para poder equalizar o financeiro. E não porque eles querem, porque travou. E quando que você acha que vai estourar assim, essa bomba, né? Porque aconteceu agora, eles vão parar de pagar os fornecedores. Você acha que a grande procura que já está acontecendo vai ser quando? Johnny, eu acredito que dia 1 agora, dia 1 de agosto, que vai se definir essa questão, porque vai entrar em vigor dia 1. Veja, essa decisão não entrou em vigor. Ou seja, os caras já estão cancelando os pedidos com os brasileiros, fábricas brasileiras agora. Ou seja, não entrou em vigor. Então você imagina dia 1 de agosto. Então eu acredito que agora, dia 1 de agosto, o negócio vai tomar uma proporção assim, bem complicada, cara. E aí, normalmente, as empresas, você falou, vão ter problemas financeiros, vão parar de pagar fornecedores, elas acabam te procurando o rei da recuperação judicial, a sua empresa, em quanto tempo, assim? Eles acabam procurando a gente, primeiro ponto, o que eles querem com a nossa conversa? Fluxo de caixa. Então, a primeira decisão que eles querem da nossa parte é o que eu posso fazer legalmente para poder manter minha empresa sadia e por quanto tempo. Então, como eu vou manter meu fluxo de caixa com esse remédio que você fala que é bom? Aí é onde eu começo a explicar para ele o que é uma recuperação judicial. Aí o que é a primeira
desejo que vem no coração, cara, eu vou parar de pagar os bancos. Só que tecnicamente tem caras que me procuraram que fez a conta que inclusive parando de pagar os bancos ele não resolve o problema. Ele vai ter que mexer em alguma questão de fornecedor. Então, e aí entra uma questão muito delicada porque fornecedor pequeno jamais deve ser lesado numa recuperação judicial. Isso é algo que não pode acontecer. Se você quiser lesar um banco porque de fato você vai parar de pagar para fazer um fluxo de caixa, é uma coisa. Agora um fornecedor pequeno, não faça isso. Trabalhador, não faça isso com o seu trabalhador. O nosso povo brasileiro, o nosso empresário, médio, pequeno empresário, o nosso trabalhador já tem sofrido demais em relação às nossas variações que estão acontecendo. Agora sim, esse tarifaço acabou de sacramentar a dificuldade. Porque agora fugiu um pouco do pequeno e médio e foi para um empresário maior. Só que quando isso acontece no maior, Johnny, historicamente, as consequências da cadeia de baixo são maiores. Catastróficas. Eu não quero. Eu gosto de levar esperança, entendeu, cara? Sim. Mas na realidade é isso que você falou. Que coisa, hein, cara? Você vê como o mercado já está se comportando. E não entrou em vigor, né? Não entrou em vigor. Politicamente, antes de entrar em vigor. E é dia 1 agora. Vai entrar em vigor. O pessoal vai ter essa dificuldade. Só que sabe uma coisa que eu vejo, Marcão? Que tem muita gente que não tem conhecimento do que é uma recuperação judicial. Exatamente. E não sabe. Não é assim que. Tem muita gente que não sabe nem que existe. Como é que você faz esse trabalho de conscientização? Olha só, o que eu vejo? Para você ter uma ideia, eles, usando um termo que não é muito legal, mas eles endemonizaram a lei no país. Fala de recuperação judicial, fala de falência. Fala de recuperação judicial, fala de cara que está quebrado. Fala de recuperação, fala de que acabou. E olha só que loucura. O nosso país copiou a lei nossa, brasileira, de recuperação judicial. É uma cópia da lei americana. É uma cópia. Chama Chapter 11 nos Estados Unidos. Essa lei americana, que é a mesma que a nossa, veja, nós copiamos dele. No governo americano, quem entra com o Chapter 11 para se reestruturar é um herói. Caraca. Ele é tratado pelo governo, por todos ao seu redor, como um herói, porque ele está querendo salvar o negócio, salvar os empregos, salvar a atividade dele. Lá a lei funciona ao ponto de reestruturar o cara, tecnicamente, de forma bem objetiva e rápida. Quando o cara fala de recuperação judicial aqui, criou-se uma narrativa que quem entra em recuperação judicial já foi. Verdade. Aí isso se mostra nos números, caras. Então, por exemplo, estatisticamente, o governo americano, 30% das empresas, antes de fecharem as portas, se socorrem à lei de recuperação judicial americana, que é o Chapter 11. No Brasil é 0,1%. E por falta de desconhecimento? Por dois motivos. Primeiro, o empresário, a todo momento, ele é descredenciado a fazer isso por todos que estão ao seu redor. Por exemplo, infelizmente, o nosso contador que acompanha o empresário sabe da dificuldade, o que ele faz? Nada. Ele deixa acontecer. Enquanto tá pagando o boleto de honorários, não tá, parou de pagar, que é o normal, muitos contadores têm carteira inadimplente e não faz nada. Começou a ficar inadimplente, vai em busca do seu cliente. O que está acontecendo? Oferece essa saída. Então, eu acho que o primeiro desenho que eu vejo seria o quê? Desmistificar onde? E quem está próximo desmistificar isso. Porque isso não é vergonha. Muito pelo contrário, isso é estratégia. O americano usa como estratégia, por que a gente não vai usar? Exatamente. É estratégia. Então, assim, primeira coisa, falta de conhecimento do empresário. Quando ele vai buscar o conhecimento, quem está em volta dele descredencia a tese. Aí ele vai falar com o advogado, né? Às vezes nem é o contador até motiva ele. Vai falar com o advogado mais próximo, o advogado fala, cara, ele não tem conhecimento, não sabe atuar na causa, o que ele faz? Por medo de perder o cliente, fala, não, vem aqui que eu vou fazer uma RJ branca. Uma concordata branca, eu chego a escutar, que é a lei de faz 20 anos que não existe mais isso, o cara fala isso. Então, e aí eu falo muito, tem que instruir os caras. Então a minha jornada, depois que eu te conheci, você foi uma grande inspiração e tem sido para mim, Johnny, porque você me explicou com muita clareza, Marcos, cria um ecossistema disso. E o que você tem feito, eu tenho visto com vários profissionais, você tem sido um cara que está transformando a nossa vida pacata de contador e advogado em realmente empresários, cara, de negócio. E eu sempre tive esse desejo muito forte em transformar a vida das pessoas. Tanto que eu atendo empresários, caras de passivo de 1 milhão até 1,2 bi, como na semana passada apareceu no escritório. Veja, para mim são todos empresários em dificuldade. Eu vou atender o cara. E o objetivo é comum, de transformar e manter a empresa do cara viva. E a receita do bolo, o método que eu uso, funciona pro pequeno e pro grande. A receita é a mesma. Às vezes dá um pouquinho mais de dificuldade em algum ingrediente, mas a receita é a mesma, o método que eu uso é o mesmo, cara. Então assim, por que eu vou escolher quem eu vou atender?
Se Deus me colocou esse empresário em dificuldade, cara, eu penso muito assim, Deus me deu esse dom, Deus me deu essa missão, vamos falar assim, de reestruturar a empresa com essa ferramenta, especialmente falando, eu vou atender o cara. Me procurou, tá precisando de ajuda, eu vou atender. Se eu ver que é o caso, eu vou fazer. Se não for o caso, eu também posso ajudar com o mesmo método, só que extrajudicialmente. Mas eu vou ajudar. Então, o que você me explicou, isso faz todo sentido no meu coração, é assim, Marcos, leva esse conhecimento, mas cria um ecossistema para isso. Sim. Então eu tenho criado um ecossistema, eu tenho buscado muito em criar esse ecossistema. E eu falo para você que está assistindo, se você quiser fazer parte desse ecossistema, não perca a oportunidade. Vamos deixar nossas redes aqui depois. Seu arroba. Já deixa o seu arroba agora. marcospelosato.oficial no Instagram, pode nos chamar, venha fazer parte desse ecossistema, porque lá a gente vai atender não só os empresários que querem ter o conhecimento, mas advogados e contadores que queiram fazer parte da estrutura de uma RJ. Porque é essencial, Johnny, ter um bom contador para sair da dificuldade. Às vezes a dificuldade se iniciou porque o contador não escolheu bem o regime de tributação. Eu vejo muito isso. Sim. Então, boas escolhas contábeis. Se você quiser ser um contador especializado nisso, entender como faz isso, a gente vai te atender. Advogado que também atua com várias causas no dia a dia, civil, trabalhista, seja lá qual for, mas queira se especializar na nossa área, nós vamos te atender. E você que é empresário que realmente quer saber o que deve ser feito como estratégia no seu dia a dia, porque talvez não seja o seu caso, a gente também está atendendo. É isso então, aí, ó. É arroba Marcos Pelosato, é com Z-A-T-O. Isso. Então segue o cara, ele é o rei da recuperação judicial, então além dele ter a própria empresa, o próprio ecossistema que faz esse serviço, ele está à disposição a te treinar, te ensinar, multiplicar o conhecimento de anos que ele tem para você que quer muitas vezes aprender uma nova habilidade, um produto, uma nova solução do seu ecossistema, tendo ele como parceiro ou como mentor. Então esse cara é incrível. E o que eu quero ponderar, o que ele falou é, nós somos hoje conectados aos maiores agentes de transformação do país, que são os empresários. O contador e advogado é conectado com o empresário. Então se a gente transforma a vida do empresário, a gente transforma a vida do país. E é isso. E uma empresa, ela não fecha só por falta de gestão, mas fecha por ignorância, por desconhecimento. Porque a RJ pode ser uma grande solução para o seu negócio. Tem algum incentivo fiscal que a RJ tem na lei, que beneficia a empresa? Conta um pouquinho mais dessa parte técnica. Recuperação judicial, você recupera a empresa inteira. Você recupera todas as suas dívidas, inclusive o fisco, parte tributária. Muita gente fala, Johnny, que tributo não entra em recuperação judicial. Por desconhecimento é falado isso. Tributos, você pode se utilizar de uma lei especial para empresas que estão em recuperação judicial, e essa lei pode reduzir em até 70% seu endividamento fiscal. Caraca, desde quando isso? Desde 2001. E ninguém fala disso. Sabe por quê? Porque não está nas opções. Lembra quando o cara entra no portal, ECAC lá, vê as opções? Não está. Então ele não consegue ver. Não consegue ver. Porque essa negociação ela depende primeiramente de uma recuperação judicial e um plano de pagamento. Então o contador não mexeu, o advogado do dia a dia não sabe como é, não tem como utilizar. A gente utiliza a recuperação judicial, leva na procuradoria e faz as transações. Até depois, se você quiser, até te mostro aqui. Ó. Tem algumas questões, quer ver? Ó? Aproveitando, Johnny, para um amigo seu te respondeu agora aqui. Você sabe quem é. É boa. Parceiro nosso. Olha, Johnny, aqui aí vai ser complicado, mas ó, vou te mostrar aqui, ó. Vejam como esse assunto ele é importante, né? A gente traz para um podcast uma pessoa que a gente precisa dar voz, ou seja, o Brasil precisa escutar, os empresários precisam escutar, a gente precisa entender sobre esse assunto, porque entendendo sobre esse assunto, a gente consegue salvar um monte de empresas, curar muitas pessoas. Aliás, se você acha que esse conteúdo faz sentido para o seu negócio, você que é empresário, você que é contador, você que é advogado, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comenta, deixa seu like, segue @Marcos Pelosato, segue o Marcão, vale muito oficial. A pena. Ponto oficial, Marcos Pelosato, ponto oficial. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso dá voz para que essa mensagem chegue no YouTube para mais pessoas. Isso. Fala aí, Marcão. Para você ter uma ideia, Johnny. Aqui do lado direito, o tamanho da dívida, 35 milhões. Aí eu quero te mostrar aqui, ó. Logo 35 milhões a dívida. A dívida. Na sequência, na terceira coluna foi o desconto. 18 milhões e depois ficou 17 milhões. Isso é uma dívida de INSS da empresa. INSS. E aí nós vamos... Isso.
Todo o INSS da empresa a gente vai parcelar em 60 meses dessa modalidade. E o mais interessante disso é que como a gente que acaba montando o plano, a gente conseguiu com a Procuradoria um incentivo. Olha as primeiras parcelas em relação às demais aqui embaixo. As 12 primeiras. 177 mil. 12 de 177, depois vai para 300 e poucos mil. Então assim, por quê? Porque a gente realmente demonstra para a Procuradoria, olha, isso é possível fazer porque eu preciso de fôlego, fluxo, eu preciso respirar, eu tenho outros credores, eu quero honrar. A Procuradoria analisa de alguma forma o crédito ou a boa-fé do devedor? Como que é feito como isso, é que funciona? Assim, quando você entra com o pedido de recuperação judicial, automaticamente já há uma boa-fé imbuída nisso. Ou seja, quero pagar. Quero pagar. Então o que o procurador ele entende? Cara, se ele está nos procurando, está em recuperação judicial e ele realmente quer uma solução para a empresa, ele quer pagar os tributos. Porque é obrigatório hoje na lei você tem que ter uma solução para a parte tributária. Só que tem momentos, por exemplo, que você vai fazer um parcelamento hoje, ordinário ou excepcional, que o governo exige uma garantia. E no nosso caso não há isso. Entendi. Eu não preciso por garantia. Eu já estou em recuperação judicial, ou seja, minha vida está escancarada. Sim. Então o procurador ele tem esse entendimento, né? Sim. Aqui é um outro caso que eu queria te mostrar. Essa é uma dívida de 34 milhões, lá em cima do lado direito. 34 milhões. Teve um desconto de 19 e ficou 15 milhões. Só que essa aqui a gente, como não era INSS, a gente conseguiu parcelar um pouco mais longo. Nós conseguimos parcelar em 120 parcelas e olha as primeiras parcelas. Essa daqui não deu para 172 mil e depois 124 mil. Só que ficou menos no longo prazo porque conseguiu alongar mais. Isso. Então assim... Isso dá um fôlego absurdo para a empresa. Você imagina, nesse caso o cara sai de 30 e... Esse aqui especialmente foi 34.500, perdão. 34 milhões, tá? 34 milhões e 500 mil reais para 15 milhões e 504 mil reais. Nossa. Cara, isso salva o cara ou não salva o cara? Pra caramba. Sabe? Eu acho que se realmente você é empresário e quer salvar o seu negócio nesse momento de dificuldade, tem problema de fluxo de caixa, as contas já não estão fechando direito, recuperação judicial pode ser uma saída extraordinária para você. Marcão, acredite. Qual é o diagnóstico inicial quando a pessoa chega e fala assim, Marcão, preciso ou não de recuperação judicial? Como que você faz esse diagnóstico inicial? Eu tenho uma ferramenta que eu uso, inclusive se vocês quiserem é diagnóstico.vixo.com.br. Como se chama? Vixo é VIXO. Tá. Lá você consegue fazer um diagnóstico instantâneo da tua empresa, vai direto para o seu e-mail, essa informação. Esse diagnóstico ele vai te pedir informações básicas, iniciais, mas o grande ponto dele, o faturamento dos seus últimos 12 meses, faturamento do seu mês anterior para entender se você está tendo uma queda em relação à média. Na sequência eu vou buscar endividamento bancário, o que você possui com fornecedores, trabalhistas e depois disso a gente vai entender o seu lucro, tua margem de lucro. O diagnóstico ele vai me dar um resumo. Então, com base no faturamento e margem de lucro que você colocar versus a quantidade de dívida que você tem, eu já sei se você precisa ou não de recuperação judicial em 30 minutos. Entendi. É muito rápido. Muito legal isso aí. Ele disponibilizou uma ferramenta para você acessar, para você conseguir fazer o diagnóstico sem precisar de ninguém. Você recebe no seu e-mail, ó, que fantástico. Marcão, existem tipos de credores... Pode falar. Perdão, o nosso site é www.vixo.com.br. Lá você tem um método que a gente usa para fins de reestruturar a tua empresa. Você pode fazer esse método se você quiser. Ele tem um passo a passo, envolve até marketing, envolve reestruturação interna, o método é completo. Ou seja, tem um método para a pessoa tentar que é o que eu uso, sozinha. Cara. São 12 anos que eu faço esse método. Estou há 14 na área, mas eu desenvolvi isso no dia a dia e venho utilizando. Aí eu vou identificando os pontos conforme eu vou conhecendo cada cliente. Porque tem cliente que ele já é bem organizado, tem cliente que não, tem cliente que realmente tem um posicionamento melhor no nível de custo, tem cliente que é extremamente desorganizado. É gestão, né? É gestão. Então assim, não adianta eu resolver o endividamento seu se você não resolveu o problema que gerou isso. Então eu tenho essa teoria. Então não basta ser um advogado que vai lá e faz a recuperação judicial, qualquer advogado. Ele tem que fazer uma recuperação judicial e te auxiliar internamente no que diz respeito ao seu dia a dia. Aquilo que te levou à dificuldade tem que ser equacionado. E durante o processo eu tenho um ano e meio para resolver isso. Então assim, por isso que esse método tem que ser levado na risca. Tem que estar todos os checks feitos. E nesse site tem o diagnóstico. Tem o diagnóstico. Então lá em cima, se ele quiser ir direto para o diagnóstico, ele clica, faz o diagnóstico, vai para ele para mim, marca uma reunião, a gente atende se quiser. Ou se quiser com o diagnóstico tocar a operação, porque o diagnóstico ele tem IA junto. Ele faz uma análise do dia a dia dele. Putz, legal. É legal, cara. Ô Marcão, uma coisa que eu vejo que muito empresário tem dúvida e curiosidade, quando
vai ter a garantia, né? Existe alguma garantia que o empresário precisa dar? E se não existir, como que funciona? Se existe, facilita a negociação? Não facilita? Como é que funciona? Normalmente a questão da garantia funciona assim. Muita gente hoje, quando tem algum endividamento elevado com bancos, ele deu garantias para os bancos. Uhum. Para entrar em RJ não precisa de garantia nenhuma. Tá. Mas normalmente o que acaba confundindo é que o próprio devedor, em tese, ele já deu tudo que ele tinha para os bancos. Para os bancos. Ou está em vias de. Uhum. E aí você vê um STF mudando a lei dizendo que agora para reaver bens objeto de alienação fiduciária não precisa mais sequer de processo. O Supremo decidiu. Então hoje basta estar inadimplente, pode ir lá e buscar o bem do devedor. Olha que loucura. Sem processo, sem nada, o banco vai lá na casa do cara e pega. Busca. Como que vai fazer isso, gente? Como executa isso? Como executa isso? Então vai ser uma briga, porque eu quero ver o oficial ter a coragem de ir na casa do cara e falar, dá a chave do carro. Aí eu falava, quem é você? Não, vem buscar o... Mas cadê o processo? Não tem, não, peraí. Vai envolver polícia, delegacia, vai aumentar a demanda, porque é uma realidade que países grandes possuem, mas a forma de juros, os juros imbuídos num contrato desse é muito menor. As condições de prazo e condições de desconto são diferentes. E não num país que o cara paga 2%, 3% de juros para ter um carro. Sabe? Total. Então, assim, garantia para fazer recuperação judicial não precisa. Agora, normalmente o devedor ele deu garantias aos bancos e às vezes fornecedores. Essas garantias, quando nós estamos em recuperação judicial, o credor não consegue reaver, desde que sejam garantias essenciais. Então, por exemplo, é o imóvel da fábrica que ele deu em garantia para o banco, não vai perder o imóvel. A gente consegue renegociar. Eu não posso ser negligente de deixar de pagar porque eu estou em recuperação judicial e fingir que nada vai acontecer. Eu deixo de pagar, mas eu tenho que ter uma estratégia, negociar com o credor e resolver a parada. Bens que não são imóveis essenciais, por exemplo, galpão, depósito, loja, tudo que está fora disso, por exemplo, caminhões. Caminhões são bens essenciais a qualquer empresa. Então está financiado, não vai, o banco não consegue levar. Ah, Marcos, eu tenho uma Mercedes financiada. Cara, veja. Bem de família? Bem de família é protegido. É protegido. Mas assim, aqueles bens que não são essenciais, Johnny, é o que de fato o banco consegue reaver. Mas em tese, o que é essencial e o que não é essencial hoje está muito relativo, porque o empresário ou ele tem a casinha dele que é bem de família e a única coisa que sobrou foi o escritório dele que ele deu em garantia. Ou a fábrica, ou o imóvel da loja. Então, o empresário hoje não tem uma grande quantidade de imóveis. Normalmente, ao longo dos anos, ele foi vendendo para pôr na operação. Então, esse empresário que tem bens essenciais, dado em garantia por alienação fiduciária ou não perde o bem em recuperação judicial. Você não vai perder os seus bens estando em recuperação judicial, levando em consideração que esses bens são essenciais. O que é essencial? Tudo aquilo que você necessita para o seu trabalho. Tenha isso em mente. Por isso que você tem uma segunda chance, por isso que você vai sair dessa, por isso que você vai realmente se soerguer nesse movimento de tristeza que está acontecendo hoje no país. Isso não faz parte de você. Esse é o movimento, Johnny. Muito legal. Existe algum credor preferencial, por exemplo, credor de direito trabalhista? Trabalhista, é assim, a lei aborda 4 tipos de credores, diretamente falando, que um é o trabalhista em grau de prioridade, é o que ele mais se preocupa, credores que possuem garantia, ou seja, o que eu acabei de falar, credores sem garantia, que são bancos e fornecedores que realmente fizeram operação financeira, mas não tem nada além de um aval, e os microempresas e EPP. Quando você deve para pequenas empresas e médias empresas, também o governo quer que você dê um tratamento diferenciado. Então, trabalhista, microempresa e EPP, você tem que dar um tratamento diferenciado, um tratamento melhor que você daria aos demais. Esse é o entendimento da lei. E isso é lógico, né? Porque... Você tem que preferência. A parte mais fraca tem que ser privilegiada ali, né? A parte mais fraca. E trabalhista funciona assim. Até 150 salários mínimos por trabalhador entende-se como essencial. Tem trabalhador que tem ações trabalhistas de milhões. Mais de 500 mil, 1 milhão. Não é tudo que ele vai ficar... Aí ele recebe primeiro essa parte e depois... o restante vai lá para a classe dos bancos e fornecedores. Entendi. Entendeu? Porque a lei fala assim, cara, você tem direito a um que é essencial. Então, na essencialidade... 200 e poucos mil reais que daria hoje, 150 vezes 1.000 e quase 2.000 salário mínimo dá 230 mil reais. Então até 230 mil de uma trabalhista ele recebe, fora isso vai receber como um credor comum. Caramba, entendeu? Então assim, a gente precisa sempre conhecer, né, esse mercado para
O que hoje que te diferencia, não só o seu conhecimento, que te diferencia para ser o rei da recuperação judicial, no que você acredita? O ponto número 1 é o conhecimento mesmo, Johnny, que é um conhecimento que a gente tem muito forte em relação à lei, porque desde 2011, 2012, vivendo isso, né? Então acaba criando uma roupagem em cima disso. Então acho que o conhecimento é o ponto número 1. O ponto número 2 também, nós queremos praticamente uma indústria de serviço em cima disso. Então, por exemplo, a agilidade que nós temos hoje de montar uma recuperação judicial é muito grande em relação a um concorrente nosso, que a gente tenha muito poucos concorrentes hoje, que a gente realmente entende que pode atrapalhar ou que pode realmente fazer frente a nós, mas no volume não tem condições de atender como a gente atende, porque o cara hoje, dia 1, entrou no meu escritório, dia 10 a recuperação judicial dele está no fórum. Enquanto o concorrente está pedindo 3 meses, 6 meses, eu já vi advogado pedindo quase 1 ano para preparar uma recuperação judicial. E o empresário não tem dinheiro sequer para a folha do mês seguinte. Como é que vocês pedem 3 meses, 6 meses, 1 ano para atender o cara? Entendeu? Complicado. Então, em 10 dias eu resolvo o dia dele ali. Eu consigo equacionar o financeiro dele, para ele trabalhar tranquilo. E é legal que você tem uma equipe grande, você atua... E eu acho muito legal esse seu trabalho de se atuar com qualquer tipo de empresário, né? Porque às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente fala, pô, milhões, mas eu não tenho esse passivo todo. O meu coração, Johnny, tá no pequeno e no médio, acredita? No pequeno e no médio, ou seja, eu vou ajudar o pequeno e médio. É o que eu mais gosto, cara. O meu linguajar com ele funciona bem, a gente se conecta muito porque eu me vejo muito na história desse cara no passado, quando eu comecei com muita dificuldade. Então é algo que só quem passou dificuldade sabe, né, cara? Sim. Eu devia 100 e poucos mil reais, Johnny, no passado, quando eu comecei a advogar, sabe? Cara, aqueles 100 e poucos mil pra mim hoje seriam milhões e milhões, cara, assim, na minha cabeça. Então, eu tenho essa conexão por isso, porque eu falo, cara, às vezes é pequena a dívida num contexto, mas não tem problema, vamos fazer. Não tem problema. Não tem. Marcão, você já pegou algum caso curioso de alguém que quis entrar em RJ, mas era uma pessoa que não tinha um negócio legalmente estabelecido? Ou seja, um cara que não dava golpe, mas um cara que não tinha um negócio legalmente estabelecido e quis entrar em RJ e você pegou e falou assim, pô, esse aqui eu não vou fazer. No começo, cara, vou te ser muito sincero, no começo, Johnny, eu não tinha tanta experiência, cara, como eu tenho hoje. Então, eu não entendia como uma empresa tão pequena teve acesso a tanto crédito. Eu falava, cara, mas como é que esse cara conseguiu tanto dinheiro no banco assim? E o que eu vejo, né? Eu tenho uma média, eu vejo... Sim. Normalmente a dívida... O score, tipo assim, você tem um score mais ou menos? A dívida tem mais ou menos uma correlação com o faturamento, né? Quando isso extrapola muito, então, por exemplo, teve caras que eu atendi que tinham um faturamento de 2 milhões e teve acesso a quase 20 milhões no banco. Ele pegou 10 vezes o faturamento dele. Eu falo, mas como que foi essa matemática, E aí você começa a entender que são caras que, na verdade, eles tinham algum esquema dentro de uma instituição financeira, foram lá, levantaram recursos intencionalmente para não pagar. Então, só que isso eu só fui aprendendo e vendo, Johnny, no dia a dia. E fui tendo esse entendimento. Então, normalmente, se eu vejo, hoje, é algo muito forte para mim, o meu foco é atender empresas familiares. Pequenas e médias, pode ser grande, mas tem que ser empresa familiar. Tem que ter uma família dependendo e vivendo desse negócio. Se de fato eu não ver isso, Johnny, eu não consigo atender. Por exemplo, o cara tem uma empresa, conta uma história linda para mim. Contrato social, não tá no seu nome, tá em nome de quem? Tá em nome de um parente meu. Eu falei, deixa eu falar um negócio pra você. Passa a empresa pro seu nome. E aí a gente faz a tua recuperação judicial. E tem cara que passa. Passa. Mas se eu passar, você me ajuda? Mas eu não vou, porque... Sabe aquele cara que já fala, cara, obrigado, eu não vou atender você. Não vou, Johnny, de boa. Eu não consigo, cara, porque é um princípio, né? Total, é um princípio pessoal meu, eu não consigo dar fé pra... Princípios são inegociáveis. Eu não consigo porque até para eu salvar você, empresário, e fazer algo por você como advogado, eu tenho que estar ligado a você de uma maneira que eu confie no que você me falou, eu sinto sinceridade no que você está dizendo, eu também tenho que ter essa troca contigo, não é só o financeiro, Johnny, por incrível que pareça, não é o carro-chefe mais. Não é o carro-chefe. Não é. Já faz um tempo isso, hein, cara. Isso é muito legal, porque você está falando de impacto. Teve um caso na sua carreira, imagino eu, que você recuperou e aí a pessoa chorou, te agradeceu. Teve algum caso que você lembra que você falou assim, poxa, esse caso foi marcante na minha carreira. Johnny, conta um pouquinho pra gente. Praticamente semanalmente isso acontece. Mas teve algum muito marcante? Tem algo marcante, mas aí de um ponto de vista pré-RJ. Né? Então o cara, quando ele me procura, tem algo marcante que eu vou dividir com você, que é assim, praticamente toda semana, Johnny, eu escuto de alguém
Cara, eu pensei em me suicidar. Eu não queria mais esse negócio, cara. Eu não quero passar pela vergonha de ser um devedor. Toda a minha família é próspera, só eu que sou a ovelha negra. Eu já pensei em tirar minha vida, eu já escutei isso várias vezes. Caraca. Teve um caso que me marcou muito, cara, que foi em 2016, cara. 2015 para 2016. Eu ainda era bem, pô, faz 10 anos. Eu tinha 29 anos, cara, quando isso aconteceu. E o cara falou, Marcos, eu fiz até um plano do que eu ia fazer. Eu ia tirar a vida da minha filha, da minha esposa e depois a minha. E esse cara até hoje é um grande amigo meu. E ele salvou o negócio dele. Esse cara me indicou muita gente. Então toda semana tem algum episódio que eu escuto, alguma declaração. E eu escuto muito também caras que falaram assim, cara, eu fui na igreja, pedi pra Deus me dar uma direção. E apareceu você. E quando eu vi você, eu tive certeza que você era a confirmação disso. E eu escuto isso há muitos anos. E foi uma coincidência, porque eu me tornei cristão de fato, de frequentar a igreja há um ano e pouco. Mas eu escuto isso há muito tempo. Muito tempo. E acho que quando você frequenta, você começa a ter mais certeza que você é um instrumento de Deus. E eu tenho escutado, isso foi uma recuperação judicial ontem, Johnny, de um grande pastor de Fortaleza, acredita? Um pastor bem renomado em Fortaleza. E ele falou isso pra mim. Ele falou, cara, você tem um ministério nisso aí. E se Deus te deu esse ministério, você tem que fazer, porque quem dá alívio, alívio receberá. E você está me dando alívio, pode ter certeza que você vai prosperar, filho. Falou pra mim. Fechou comigo ontem. Por coincidência, você perguntando. E olha só como o mundo é pequeno, Johnny. Esse pastor tem uma dívida até relativamente pequena. Ele ligou em São Paulo para um outro grande pastor para falar de RJ, porque ele sabia que tinha passado. Ele falou, tô contratando um maior advogado aí e tal, esse pastor de Fortaleza. Você já falou para ele que você era o rei? Não, escuta só. E eu falei, eu sou o rei da recuperação judicial e tal. E ele ligou, Johnny, e falou para esse empresário de São Paulo. Aí esse empresário de São Paulo falou assim, mas como que você pode estar com o melhor? Porque o melhor advogado que tem é o meu. Aí ele falou, mas quem é o seu advogado? Eu falei, não, o Marcos Pelosato. Aí eu falei, cara, meu mesmo... Muito legal. Como o mundo é pequeno, cara. Muito legal. E esse cara de São Paulo, pra você ter ideia, eu fiz a recuperação judicial dele, aprovei agora também, nesse ano de 2025. Nós tivemos um passivo de 70 e poucos milhões, nós reduzimos 90% a dívida do cara. Nossa. 90%. 7 milhões ficou. 7 milhões e uns quebradinhos. Para pagamento em 10 anos, com 2 anos de carência. E a taxa de juros dessa atualização, 1% ao ano mais TR. Nossa. Então eu falo, recuperação judicial, recupera ou não recupera? Total. Entendeu, John? É isso. Aí você fala, não, mas isso é feio. Aí o que eu falo pro empresário? Muito isso. Eu sei que num primeiro momento isso pode soar mal, pode soar ruim. Mas esse pastor de ontem, por exemplo, falou pra mim que leu a Bíblia, vai me passar os versículos que ele diz que recuperação judicial não tá falando com essas palavras, mas tá na Bíblia. Que você tem que usar das suas estratégias, das suas visões, do seu entendimento financeiro para realmente tomar as medidas e salvar o seu negócio. E ele falou que leu, acalmou o coração, aí no domingo ele mandou mensagem e ontem ele confirmou, que foi segunda-feira. Falou, Marcos, estamos fechados. Fui ler a palavra, um pastor grande, hein? Fui ler a palavra para tirar do meu coração essa angústia, se seria certo ou não. E eu tô mais do que certo que esse é o caminho e você é a pessoa. Muito legal. Se você pegar a palavra recuperação, é um momento que você tá ali passando, nada tá acabado, nada terminou, você tá se reerguendo. E a gente aprende muito na igreja, tem muitos desertos que a gente passa, muito. Né? Muitos. E muitas vezes são momentos que a gente tem que passar. Porque tem um motivo, né? Você sabe que você está falando algo que o André Fernandes, que é um pastorzão nosso, é um cara que é uma referência, né? Sim. Gosto muito dele. Um dia eu estava na Lagoinha e ele comentou isso. Ele estava falando exatamente sobre o deserto. Só que ele falou algo que me impactou muito, que ele falou que deserto todo mundo vai passar, mas deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Então você pode estar em dificuldade, mas você não pode fazer disso um meio de vida. Achar que se está em dificuldade vai ficar 10 anos ali vivendo e está tudo certo. Então o deserto tem que ser temporário, porque quando você sai dele, você sai num próximo nível, num nível a mais. E todo cara que entra em recuperação judicial, isso tocou muito em mim. Porque todo cara que acaba entrando com um pedido de recuperação judicial comigo, por exemplo, quando ele sai outra pessoa. Não só na vida pessoal, profissional, porque acaba tendo essas referências, né? Até porque se ele não aprender com esse momento, esse deserto ele é feito para aprender. É igual que eu falo, que o passado ele não é uma residência, é uma escola. Então, ele passou por aquilo.
passou pelo deserto, não é morada, é passagem. Só que tem que ter um aprendizado. Se não tiver um aprendizado, nada disso... tudo isso foi em vão, na verdade, né? Exato. Você já teve... Aliás, agora eu fiquei com uma curiosidade. Teve algum caso que você fez 2 vezes a recuperação? Teve? Tive. Mas o que você fala pra um cara desse? Cara, Você fala? Não, peraí, você errou, tá tudo certo, irmão, tô aqui pra te ajudar. Aí depois você fala, meu irmão, você errou de novo. De novo, cara. Que Não, isso? então, mas essa pergunta é boa, sabe por quê? Porque muita gente fala assim, eu vou entrar com recuperação judicial, eu vou perder o crédito. Esse aí, tá aí, você fez uma pergunta e é fato. O cara, temporariamente, você é empresário, fica sem acesso ao crédito, lógico. Mas com o tempo você recupera. E eu tive caso de ter que refazer depois de 6 anos, 7 anos depois, de novo. Mas como foi esse cara? O que você falou pra ele? Curiosidade, cara, o que você falou? Eu fiquei perplexo, porque ele conseguiu na segunda dever tipo o triplo do que ele deveu na primeira. Eu falei, cara, como que você... Você é campeão mesmo. Você fez a segunda? Fiz a segunda, aprovei também. Só que aí mudou um pouco, né? Mudou um pouco o cenário. Na primeira era muito mais ligado a fornecedores e poucos bancos. Nessa segunda reestruturação era praticamente 90% somente bancos, entendeu? Você acredita que essa mudança é como se fosse um novo hábito? Vou te explicar por quê. Vamos supor que a gente sempre fala, pô, o cara fez bariátrica e aí se ele não tem um novo hábito, ele volta. Exatamente. É a mesma coisa da recuperação? Por exemplo, se ele tinha maus hábitos ou ele não sabia fazer a gestão do negócio dele, e ele não aprende, é possível que a empresa dele se torne endividada novamente, sim ou não? Exatamente isso. E aí que eu falo, por isso que a gente criou esse método, entendeu, Johnny? Porque a ideia não é só fazer a recuperação judicial como eu fiz no passado. No passado eu fazia o quê? Eu era contratado para fazer a recuperação judicial do cara e tá tudo certo. E o que eu entendi, vendo esse caso que você acabou de comentar, de uma segunda recuperação do mesmo cliente? Não adianta fazer a recuperação judicial se você não corrigir o interno do cara. Corrigir o mindset dele, corrigir a estratégia, o pensamento. Então, hoje o maior trabalho nosso é em conscientizar a postura do empresário, acredita? Postura do empresário. Cara, eu falo pra ele, dinheiro não se brinca, economiza, faz cotação no mínimo 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, de tempos em tempos, troca o seu departamento de compras, muda as pessoas, porque as pessoas vão se acostumando, vão ficando viciadas naquilo que faz. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que faz compra de seus insumos, ele compra sempre nos mesmos locais, o cara que sabe disso, com o tempo ele sobe o preço. E o mercado está praticando 10, 15 a menos. 10, 15 a menos num volume pequeno não faz diferença em milhões. Nossa. 10, 15% a menos. Então, assim, então você vai educando o cara de uma maneira que você vai dando caminhos para que ele realmente coloque em prática algo que ele não fazia. Isso faz parte do trabalho? Faz parte. Ou seja, além de ir lá ver a dívida e tal, ou seja, eu vou te reeducar. Não, eu faço veja, explica um pouco reduzir mais. O endividamento judicialmente, isso é o que eu vou fazer. Mas eu não faço isso só. Por quê? Porque de fato isso não resolve o problema do cara. Ele tem que entender onde ele errou. Quando a gente identifica onde teve o erro, aí a gente corrige e beleza. A gente se abraça. Entendi. Então esse é o casamento, sabe? Por quê? Às vezes tem que trocar pessoas, às vezes tem um financeiro seu que não tá mais em condições de ser seu financeiro. Eu vejo muito isso. Então assim, às vezes a gente identifica que você tem uma cadeia de fornecedor que está totalmente fora dos padrões, porque como eu tenho muita recuperação, Johnny, eu já tenho no meu histórico de clientes a média de preço de praticamente tudo. Então quando o cara fala, eu tenho uma transportadora, eu já sei mais ou menos como funciona a margem de lucro. Sim. Eu tenho uma indústria de autopeça, eu já sei mais ou menos como funciona. Por quê? Porque ele vende para quem? Volkswagen, Honda e assim vai. Então eu já tenho mais ou menos. Então ali eu já identifico. Você já teve... A maior parte das empresas do Brasil são empresas familiares. Você falou assim, que gosta de trabalhar com empresa familiar. Mas você já identificou algum problema, às vezes, numa empresa familiar que o financeiro era a tia, o primo? Você fala, cara, não tá funcionando, então, tem que tirar. É justamente aí. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque normalmente a empresa familiar, ele sempre tenta colocar nos cargos mais importantes, que são os mais remunerados, pessoas próximas. Só que você não contrata por competência. A empresa familiar contrata por proximidade. Então ele pega um sobrinho, um irmão, alguém que não é do ramo, fala, a partir de hoje você é o financeiro. Tá bom, o cara vai. Por quê? Tem segredo? Não, porque é pagar conta. Não, mas financeiro não é só isso. Financeiro envolve planejamento, fluxo de caixa dos próximos 12 meses, capital de giro que a gente vai tomar, taxa de juros, que tipo de operação nós vamos fazer com banco, com family office, o que a gente vai fazer, que momento é melhor para a gente se estocar. Isso é um financeiro.
Aí o cara coloca a pessoa que é pagador de boleto, pô, precisa de ciência para pagar boleto? Não. Para pagar boleto qualquer um paga. Pagar, então financeiro é uma coisa, pagador de boleto é outra. Aí você entra e fala, ponta. Eu falo, ó, ele é uma pessoa ótima. Se eu vejo que não tem desvio, porque às vezes pode acontecer também de ter pessoas nos cargos e por da pessoa próxima que ele tem liberdade. E pessoa com liberdade, às vezes você não consegue fazer perguntas e questionamentos, porque você tem vergonha. Falar, cara, como é que eu vou fazer essa pergunta? Ele vai achar que eu tô dizendo que ele tá me roubando. Mas esse é o intuito da pergunta. Sim. Por isso que você é uma empresa familiar, mas eu entendo que você tem que ter pessoas capacitadas no cargo. Então você coloca de gerente industrial o filho. Mas teu filho tem capacidade? E aí tem um outro problema, Johnny. Às vezes a empresa foi muito bem o pai que fundou. Quando essa empresa vai e troca a sucessão e vai para os filhos não se dão. Então é muito comum você ver nessa geração a empresa entrar em recuperação judicial. Por quê? O cara, o meu irmão tem Porsche Cayenne, eu quero também. A outra comprou uma bolsa, você não comprou para mim. Começa a ter briga. Aí o que acontece? A casa, olha só, os problemas familiares começam a interferir no fluxo de caixa da empresa. Por quê? O cara já não sabe mais o que é dinheiro dele, o que é dinheiro da empresa. Então, regra número 1, sempre faça uma retirada como se você fosse um funcionário de você. Final do ano você distribui lucro. Não trabalha de modo que o caixa da empresa é o seu caixa. Você pode quebrar por isso. Eu vejo isso diariamente. Ponto 2. Não negligencie a questão tributária. Você está no regime tributário correto? Você está no melhor regime? Então não negligencia. E ponto 3. Avalie as pessoas que estão ao seu redor, nos cargos principais da sua empresa. São pessoas que estão lá por proximidade com você ou por competência? Analisa. Analisa, que é muito importante. Você falou do caixa. O caixa é o novo zero do empresário. E cada empresário precisa encontrar o seu zero. Porque para algumas empresas, o zero pode ser 1 milhão no caixa. Ou o zero pode ser 100 mil reais, 50 mil reais, ou 10 milhões de reais. Aí, o caixa é o novo zero. Você falou do imposto, não negligenciar imposto. Eu falo que o maior imposto que se paga no Brasil hoje é o imposto da ignorância. É isso. Que é o desconhecer, o melhor planejamento tributário, desconhecer a clareza, e só vai ter clareza com um advogado ou contador. E o terceiro, você falou das pessoas do time. Uma coisa que o empresário, eu percebo que ele não se atenta é, ele começa uma empresa pequena. E no começo, talvez aquela pessoa fez sentido pro começo da empresa. Falou tudo, cara. Só que aí ela vai crescendo, aquela pessoa que fez ela chegar nos primeiros 100 mil reais, pode não ser a mesma que vai fazer 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Cara, ela tem que estar se reinventando o tempo todo. Então você falou 3 pontos que são primordiais pro negócio. Eu falo pro empresário no dia a dia, Johnny, eu faço uma analogia com isso. Eu falo assim, ó, você tem um time ótimo para jogar o campeonato de São Paulo, estadual. Isso aí é sensacional, meu. O Paulistão vai ser seu sempre. Esse campeonato você não perde. Aí o cara cresce um pouquinho, vai jogar o Brasileirão. Aí já mudou um pouco. Agora ele tem que ter aí ele sai de um Paulistão, vai para um Brasileirão, sei lá, tô fazendo uma analogia que eu faço com o empresário, eu não tenho muito conhecimento de futebol, mas eu vou... Agora, você quer jogar a Champions League, amigão? Irmão, é outro nível. É outro nível, chefe. Então assim... Tem que mudar o time. Você quer com o mesmo time daqui, do estadual, campeonato estadual, você quer ir pra Europa jogar Champions. Não vai rolar. Não vai rolar, porque é outro mindset, outra estrutura, outro nível de questionamento. As perguntas de um fundo de investimento em cima de você são diferentes, as perguntas de um banco são diferentes, o nível de relacionamento é outro, o teu posicionamento como empresário deve ser outro. Então, por exemplo, eu sempre falo pro empresário, cara, eu chego na empresa, eu vejo todo mundo feliz, sorrindo, contente, é maravilhoso. Porque a empresa tá com grana, eu acho maravilhoso isso. Agora o empresário tá ferrado de grana e eu vejo aquele clima amistoso, o empresário brincando com todo mundo, cara, perdeu o respeito. Já não sabe mais cobrar ninguém. Se você é empresário e não tá pagando em dia seus colaboradores, não se iluda que esse tipo de atitude de ser amigo, de ser que vai resolver, não. As pessoas querem ser remuneradas pelo que elas fazem. E eu sempre falo para todos os empresários, Johnny, todos. Entrou em recuperação judicial, a data de pagamento da sua folha acabou de mudar para o dia 1. Você não tem mais quinto dia útil, dia 5, não importa a tua convenção coletiva. Você tem que separar a grana. A sua folha de pagamento a partir de hoje é dia 1. Por quê? Tá todo mundo duvidando de você, não tá até hoje? Sim. Você vai mostrar exatamente o contrário com atitudes. Cara, atitudes vão te dizer quem você é e não mais o falar. Você me deu até uma lembrança. Eu tinha um empresário que conheci, o cara andava de Porsche, tinha vários carros, helicóptero pra cima e pra baixo, atrasava fundo de garantia e INSS do colaborador. Cara, isso é crime também. Você teve algum empresário que atrasava INSS
do colaborador e você falou, cara, isso aqui é crime, se for pego, você é preso. Hoje em dia, Johnny, uma pequena parte ainda faz isso, porque todo mundo tem essa consciência já. É o que eu acho que esse é o ponto que o contador mais pega no dia a dia. Fala, cara, não vai pagar nada, mas paga do colaborador. Mas ainda acontece, acredita? Caraca. Esse caso, por exemplo, aqui, de 35 milhões de parcelamento, esse cara tinha exatamente em dia dos funcionários, mas o dele... Ou seja, tinha medo da prisão. Cara... Mas foi uma estratégia. Foi uma estratégia. Foi uma estratégia, mas assim, dentro de um contexto, cara, olha só, o nosso país, ele tá passando por um processo de reestruturação como um todo. Então, assim, inteligência artificial tá aí. Muitos empregos a gente não sabe como vão ficar daqui 5 anos. Você olha tudo isso, já é algo desafiador. Agora imagina ser algo desafiador com uma Selic a 15. Sim. Fala pra mim. Qual é o empresário de fato que aguenta pagar Selic mais 5, 6% ou 10%, como eu vejo os bancos cobrando? Então, assim, é impagável. Então, se você analisar tecnicamente, entrar com um pedido de recuperação judicial, de fato, no melhor momento, que tem esse ponto também, tem cara que entra no pior momento, Johnny. O que é o pior momento? É aquele momento que o cara já não tá pagando mais nada há muito tempo. Agora você está pagando, está sofrendo, mas está conseguindo, cara, você pode entrar com essa medida e salvar o seu negócio. Então não deixa para o último momento tomar essa decisão. Não deixa. O ego fala muito nessas horas. Não deixa o ego tomar decisões por você. Quem toma a decisão por você é calculadora, números, Excel, planilha. Isso tem que tomar decisões por você. Não importa o que vão falar de você aí fora. Importa de fato o que tua família está passando dentro de casa. O que seus colaboradores estão passando dentro da sua empresa. Sabe? Quem acredita e confia em você, caminha contigo, quer continuar caminhando, mas quer ver atitudes verdadeiras. Porque, Johnny, eu vejo o cara com medo, com vergonha e tal, mas eu falo, cara, você tem vergonha do quê? Tá devendo já. Tá atrasando. Você tá com vergonha de quem? Do vizinho? O teu concorrente tá... E aí, você acha que ele tá preocupado com você? Tá nem aí. Meu amigo, não é muito melhor você fazer algo que vai te capitalizar e de fato honrar o que você está devendo? Porque daqui a pouco você para de pagar e vai morrer. Uma coisa pública, a recuperação judicial? Pública. Por isso que talvez tenha esse receio? É por isso. Por isso, né? É por isso. Porque tecnicamente uma recuperação judicial é um processo, todo processo é público, então ele tem medo, vergonha. E eu queria te falar um dado extremamente relevante, cara. Que eu até lá no Fire eu quero levar essa informação lá na tua missão Fire tua. Legal. No nosso país tem 23 milhões de empresas hoje, ativas. Todos os anos, numa média, se você pegar os últimos 5 anos, morrem em média 2 milhões de empresas no nosso país. Então 2 milhões de empresas fecham as portas do nosso país. Vem aumentando ou vem mais ou menos? Nesse ano parece que vai aumentar de novo. Mas vem respeitando esses 2 milhões. Só que qual que é o problema, Johnny? De 2 milhões de empresas que estão em dificuldade e vão fechar as portas esse ano, apenas 0,1% pede ajuda ao judiciário. Nós temos 2.000 recuperações em média por ano. Pouquíssimos. Cara... Você tem mercado, irmão, para trabalhar. Por isso, mas por que a gente cresce? Por isso, porque tem um problema gritante na nossa economia e os nossos profissionais, advogados e contadores que estão envolvidos com esses clientes não estão fazendo nada e a gente vai crescer. É a razão pela qual aquele lance do ecossistema que a gente está desenvolvendo. Então, assim... Cara, 2 milhões de empresas, nos Estados Unidos, seriam 600 mil empresas pedindo ajuda. Se fosse lá, essa estatística seria 600 mil. Então, assim, olha o tamanho do mercado para a gente sair de 2 mil para 10 mil, muda, é pouca coisa, Johnny. Pouca coisa. Só que 10 mil empresas sendo salvas, imagina 50 empregos em cada... Nossa, cara, milhares de pessoas sendo impactadas positivamente, cara. Sensacional. Entendeu? Então, assim, esse é o movimento, cara. E eu não vou desistir enquanto eu não fazer esse ecossistema acontecer junto com você. É isso aí, meu irmão. E eu não vou desistir enquanto isso, de fato, não virar algo que seja normalizado. Quem entra em recuperação judicial é herói. Herói. Se você é empresário e fez isso, parabéns. Você tomou a decisão mais importante da sua vida. Você é um herói. De acreditar no judiciário, de acreditar na economia, de acreditar no que você faz e de acreditar que seus colaboradores e sua família merecem você, prosperando. Parabéns. É um herói pro país, ou seja, continua a pessoa... Eu falo que o sucesso, ele não é aquele momento que você tá no palco ou aquele momento que você ganha alguma coisa. O sucesso são aquelas pequenas decisões difíceis que você toma. Talvez seja uma decisão difícil você tomar, entrar numa recuperação judicial, mas se você vê o impacto que isso vai gerar
em você, na sua família, nos seus colaboradores, na sociedade, é imenso. Por isso que você virou um herói. Marcão, você é um cara muito bem sucedido, cara família, cara espiritualizado, e você, cara, deve ter 3 características assim que você se considera que você fala, poxa, os empresários precisam ter essas características. Quais são as suas 3 características assim que você mais... Cara, eu tive a felicidade de conhecer muitas pessoas em comum com você, assim, no dia a dia. Vários caras são inspiradores, né? Uhum. E um dia eu escutei numa palestra lá na igreja, né? O cara falando de visão, vista e fé. E esse cara era o negro. E ele falou algo naquele dia que ele me deixou bastante conectado com ele ali. Por quê? O que eu vejo que falta para o empresário está justamente nessas palavras. O empresário ele toca o negócio dele com base no que ele está olhando, mas de fato, se ele olhasse para o interno dele, para ver a visão de fato que ele tem, o que Deus colocou no coração dele, e ele acreditasse naquilo com verdade e realmente tomasse ações com o que realmente anda dentro do coração dele, muitos dos problemas seriam reduzidos. Muitos problemas. Uhum. O cara acaba tomando decisões, Johnny, porque ele quer impressionar alguém. Ele acaba tomando decisões na empresa porque ele quer mostrar para alguém. Mas se você vê na essência, aquela pessoa está fazendo isso e não é ele. Uhum. Não é o caráter dele. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu achei muito bacana, mas o que eu tenho visto no meu negócio hoje é que empresários está tendo um movimento muito forte, né, agora. A gente está tendo que se unir como empresários, como prestadores de serviços. A gente tem que se unir para criar esse exército de empresários fortalecidos. E eu acredito que a fé e essa ligação espiritual e essa ligação com a sua família. Então, uma vez eu falei no podcast com o Lázaro. Uhum. Ele me perguntou o que era um dos casos que eu mais identificava como aquilo que levava o empresário à ruína. E eu falei algo que impactou muito ele, que eu falei, cara, o primeiro ponto que eu vejo é a amante. Então, eu via muito isso lá atrás, Johnny. Empresário que tem a família dele, tem uma outra família durante o dia, ele tem a família que tem ele 2 dorme, famílias. 2. Então ele já não trabalha mais, a empresa entra em ruína. Primeiro ponto, eu via muito isso. Hoje eu vejo menos, mas eu vejo também. Questões de sucessão, então eu vi vários pontos. Você pensar a primeira família, sua esposa ou seu marido. A gente aprende que não são seus pais a família mesmo, né? É com quem você casou. É com quem você casou. Com quem você casou é sua família. Então assim, quando você, empresário, que está aí nos ouvindo, honra a sua família e de fato você está passando por alguma dificuldade na tua empresa, essa dificuldade vai ser temporária. Você vai ter estratégia e vai sair disso. Quando você tem um desvio de caráter, e aí eu sinto te dizer, ou você muda, se ajusta, ou você realmente vai perder tudo que você tem. E o pior de tudo, você vai perder sua família. Então isso é inegociável, irmão. Muito bom, Marcão. Família é um negócio que não tem... E assim, quando o teu negócio não vai bem, eu pergunto da família do cara, toda, sabia? Como é que tá a sua família? Tudo bem? Não, tá tudo bem. E com a sua esposa? Tá tudo bem? Não, e com o seu marido? Não, tá tudo bem. Vocês estão bem? Não, a gente tá bem. Cara, eu falo, putz, que legal, cara. Então é um problema só financeiro. Aqui eu vou resolver fácil. Não, Marcos, não tô bem, tô quase separando. Eu falo, faz o seguinte, me conta um pouco mais. Eu falo, vamos recuperar esse casamento? Eu vou entrar com a sua recuperação judicial nessa primeira semana do processo. Uhum. Tira com a sua esposa. Quanto tempo você não viaja só você e ela? Marcos, eu acho que eu nunca fiz isso. Caraca. Cara, não, faz muito tempo, Marcos. Marcos, meu filho pede pra ir conhecer a Disney, eu não tenho condições de levar. Eu falei o seguinte, ó, vamos entrar com a recuperação judicial? Você vai equilibrar as contas? Vê o que você precisa pra que isso aconteça. Se você precisar, eu ajudo você. Legal pra caramba. Eu vou nessa, juro, cara. Muito bom. E é um negócio que eu faço com a maior alegria, porque no final do dia, assim, eu sei que se ele se conectar com a família, as coisas fluem. Eu vou sair o meu problema, que é o financeiro que ele jogou pra mim agora, eu vou resolver muito mais fácil. Porque a esposa dele vai falar, meu, o Marcos é um cara legal, a gente tá no caminho certo, as coisas estão melhorando. Outra coisa que acontece muito, Johnny, eu entro com recuperação judicial, os empresários às vezes estão meio gordinhos, né? Porque é ansioso, eles começam a emagrecer. Aí eu falo pro cara, meu, você vai começar a emagrecer. Ele falou, será? Pô, eu tento há tantos anos. Aí os caras, meu, Marcos, eu perdi 15 quilos, cara. Perdi 10 quilos. Eu falo, mó barato. Eu falo, tá vendo? Eu te falei, você não acreditou, cara. Porque tudo é mental, Johnny. Tudo é mental. Tudo é mental, cara. Então, você tem que estar conectado com o seu eu superior. Então, assim, se conecta com a sua família, cara. Honra a sua família. Todo mundo erra, todo mundo já errou. Todo mundo em algum momento deslizou, mas se você tá tendo a chance de salvar a sua casa, salva a sua casa primeiro. Porque você salvando a sua casa e a sua família, a gente vai resolver o resto pra você.
Mas se você vier até nós com esses 2 problemas, eu vou exigir de você que você resolva com a sua família, e não é com separação, viu? É com união. União. Eu não consigo deixar o cara separar. Se eu vejo que não é problema de conduta, sabe? Por exemplo, traição. Se eu vejo que tem algo que pode ser solucionado, cara, eu faço de tudo como advogado. Não é minha área, mas eu faço de tudo porque eu sei que isso vai fortalecer a nossa trajetória, entendeu? Mas essa é a área que você... A gente falou de instrumento de Deus como um profissional, mas também como um mentor. Porque o mentor, muitas vezes, ele não tem que ser só o mentor, o cara do conteúdo, o professor. Ele tem que ser o aglutinador, o psicólogo, o cara que vai entender o momento. Você falou de saúde. Poxa, a saúde é sempre em primeiro lugar, porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, Cara, como que a gente cuida da nossa família? Eu falo que não existe CNPJ forte com CPF fraco. E é verdade. Se o CPF estiver fraco, não adianta. A empresa pode ser o que... não dá. E você falou de família, que um negócio muito legal que eu tenho falado nas minhas palestras, que eu falo que eu fui reconhecido como contador das estrelas. Só que eu acredito que todo mundo tem a sua estrela. Eu falo de 4 estrelas. Uma estrela é quem valida o seu trabalho, quem é a pessoa que olha para você e fala assim, pô, o Marcão é bom, o Johnny é bom. A segunda estrela é quem você vai enriquecer do seu lado, e quando eu falo enriquecer, não é só a sua família, é pessoas que estão do seu lado, porque o jogo do progresso é enriquecer com outras pessoas. Terceira estrela, quem são seus conselheiros e mentores? Todo mundo precisa ter conselheiro e mentor. Ninguém sabe tudo de nada, de tudo. Ninguém sabe tudo de todas as coisas. Então você precisa ter conselheiro para a parte de saúde, conselheiro para a parte de negócio, contábil, jurídico, da tudo. Da vida. E a última estrela que eu falo que é a família, porque muitas vezes eu vejo que tem alunos meus que não prosperam porque eles têm problemas familiares, e às vezes não é nem só com um problema de amante, nada, mas é com perdão. Deixou de perdoar alguém na família, alguém que fez mal para a pessoa não evolui porque ela vive com uma mágoa por muito tempo, ela vive no deserto, presa no deserto. Posso falar um negócio interessante, cara? Perdão e arrependimento. Você tem que praticar isso sempre, cara. Perdão e arrependimento. A vingança nunca vai te levar a lugar nenhum. A vingança vai levar a pessoa que te fez mal e você junto. Agora, se você conseguir praticar o perdão para essa pessoa, se você fez algo para alguém, se você se arrepender genuinamente, você não tem a dúvida. O jogo muda exatamente no que você falou, cara. Perdão. Arrependimento muda o jogo de todo mundo. Muda o jogo, irmão. Muda. E assim, cara, humildade também. Sim. Empresário, por favor, para com esse jeito arrogante de levar a vida, sabe? Pratica mais a humildade, generosidade. Talvez nessa atitude algo de excepcional já começa a acontecer, algum movimento já começa a mudar o seu dia a dia, você já começa a ter uma clareza diferente, um merecimento diferente. Porque eu vejo as pessoas muito presas, Johnny, nesse lance que você falou. Sim. Esse lance do perdão, ele é fundamental, cara. Fundamental, cara. Não tem como avançar assim. E é algo que eu vejo que eu tenho muita esperança. Eu acredito muito que o nosso país vai ser um grande país ainda, sabia? E o que te motiva? O que te motiva hoje? O que te motiva hoje você acordar? Porque, cara, você já é um cara que tem sucesso financeiro, tem sucesso familiar, é super conectado, alcançou patrimônio e bens que você imaginava já alcançar como um sonho e você atingiu. O que você hoje te motiva? Um cara bem sucedido como você? Johnny, eu tenho uma necessidade, cara, como empresário, como advogado, eu tenho uma necessidade em multiplicar esse meu conhecimento. Uma necessidade, cara. Virou meio que um negócio que me motiva assim grandiosamente. Eu sair da cama, dividir o que eu aprendi, seja ajudando ativamente o empresário, seja ajudando de uma maneira que eu estou orientando os mentorados e a galera, mas eu tenho essa necessidade de levar adiante. Eu acredito que quando eu perder isso, cara, é porque a minha vida realmente vai perder um pouco do sentido, cara. Você acredita? Isso é muito legal. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de ecossistema, de comunidade, de influência. Aliás, você que quer ver o Marcão, Marcos Pelosato vai estar no palco do Missão Fire 1 e 2 de agosto no AMB. Os últimos ingressos para mais de 2.000 pessoas. Vamos lotar o AMB, vamos levar uma galera lá para assistir. Vai ser extraordinário. A gente da comunidade do Energy Club, a gente está muito empenhado em transformar a vida de várias pessoas, em levar histórias inspiradoras. E por isso quero te agradecer, Marcão. E eu queria também aqui falar... Pessoal, eu sei que muitos de vocês assistem o Johnny, às vezes nem conhecem ele pessoalmente, mas eu tenho a honra de conhecer esse cara e faça de tudo o que você puder para realmente se aproximar dele. Se você puder ir nesse evento, vá. Você vai ter uma dimensão de quem é o Johnny, de quem é a família dele, o ecossistema dele. É algo que realmente é transformador.
eu posso dizer com todas as palavras que isso realmente me motivou muito, muito mais do que eu já era motivado, porque eu vejo que ele é um cara que ele agrega muito na vida das pessoas com essa energia positiva, e isso às vezes é o que está faltando em você, dar esse passo, seguir adiante. Então fazer parte de algum dos clubes do Johnny tem esse esforço, às vezes parece muito, eu não sei a realidade de cada um, mas assim, num primeiro momento, quando eu tive um primeiro contato com o Johnny, eu falei, caramba, mas é isso mesmo? Mas lógico que eu já estava indo para um passo mais adiante. Mas quando eu olhei de fato o entorno e comecei a entender o ecossistema dele, quem ele é, cara, é irrisória. Irrisória. Então faça parte disso, cara. Porque ele é um cara realmente extraordinário pessoalmente. Obrigado, tá? meu irmão. É Beleza? recíproco, viu? Tá bom? Ô, irmão, e uma pergunta... Isso eu devo a você, cara. Que é isso, cara? Beleza? As pessoas com o mesmo propósito, com energia semelhante, elas se atraem. Eu acredito muito nisso. E eu queria entender assim, onde que você quer chegar? Eu sei que eu queria um negócio não muito subjetivo demais. Eu sei que você quer transformar vidas e tal. Números. Quero números. Isso. Números. Porque esse podcast é quase que um compromisso. Eu quero que você assista e depois fala assim, pô, não, mas vai acontecer. Lá, vamos lá. Esse ano nós temos uma média, a gente tem uma ideia muito clara de termos aí um pouco mais de 200 RJs esse ano. Muito legal. Que são praticamente 10% do share de mercado é nosso. Caraca. A gente é o rei da recuperação judicial, então não poderia ser diferente. Mas pro ano que vem, eu quero ter 2.000. Muito legal. Então a minha meta o ano que vem, Johnny, sendo muito, assim, vai ser um desafio muito forte e eu tô trabalhando para isso. Eu vou fazer 10 vezes mais reestruturação de empresas no ano que vem. Tenho certeza disso, meu irmão, porque com a comunicação que você tem, quem você é, as pessoas que você se conecta, o movimento que você está fazendo e que as pessoas têm que conhecer, isso vai ser concretizado muito rápido. Vai ser desafiador, como tudo é, mas totalmente possível. Você sabe que foi você responsável por isso, sabia? É? Foi, cara. Porque, na verdade, o que eu vi, estando com você, a clareza que eu tive, que era algo que estava faltando para eu dar esse passo. Eu já, como você falou, está bem consolidado, e realmente é isso, e eu nunca imaginei que eu estaria aqui, na verdade. Deus foi maravilhoso na minha vida, cara. Por isso que eu sou muito grato a Deus por tudo, cara. Mas quando eu te conheci, virou uma chave diferente também, cara. Por quê? O que eu comecei a identificar? Eu falei, se eu realmente criar um ecossistema, eu vou ter muitos advogados e contadores e empresários aqui no nosso movimento. Imagina que eu tenho uma demanda muito boa de empresários. Eu tenho uma média de 15 a 20 empresas me procurando diariamente para fechar uma recuperação judicial. Só que eu não tenho vazão para tudo isso. Eu vou lá e faço 2, 1. A minha média é 1 por dia. Ontem eu fechei 4. Legal. Então hoje eu fecho 1, tô aqui, eu não tô lá, então eu tenho essa... Então o que eu identifiquei contigo, cara? Você falou pra mim um negócio, Marcos, que o seu ecossistema no sentido de que cada mentorado que eu tiver, cara, eu vou pegar esses 15, 20, 30, 100 caras, 1000 caras que vão me procurar, cada mentorado meu eu vou pegar, esses caras estão me procurando, os meus mentorados vão ser certificados. Transbordar. É isso, cara. Aí eu vou conectar seu funil em tese, né? De recebimento. Aí eu vou levar esses clientes para quem? Para esses caras. E aí o desejo que vem em mim. Você falou, Marcos, e o que é? Eu quero levar o conhecimento. Então qual que é o grande lance, cara? Educacional. Total. Que aí eu faço o quê? De vez eu ficar no braço ali do dia a dia, eu posso transbordar para essas pessoas nessa parte, de levar esse cliente, que é a grande dificuldade do empresário é ter o cliente. Eu não tenho, cara. É 0. Se eu fizer 10 reuniões, eu fecho 10 negócios. Top. Então, eu vou perder uma reunião, talvez, porque o cara tá indeciso, mas passa uma semana, 2, ele liga. Hoje tá tão latente o negócio, tá tão vivo em mim, cara, o negócio de reestruturar a empresa, que eu não perco o negócio, cara. Eu não perco, cara. E você sabe que você vai montar um exército, né? Eu vou, irmão. Chama Guerreiros Club. Guerreiros Club. Você acredita? Guerreiros Club. Abri um CNPJ, Guerreiros cara. Club. Guerreiros, e lá no teu evento eu vou pintar a cara da galera. Caraca, muito legal, muito legal, muito legal. Fiz umas camisetas tipo de exército, mas não com a cor do exército. Eu fiz uma tipo de... Mas você vai ver. De guerreiro, vai muito ser legal. Um barato, cara. O seu evento, você vai ver. Você vai falar, Marcão, realmente... Porque você passou a ideia, né? Sim, do negócio. Sim. Você como meu mentor... Brand, mídia... Você me passou. Reter atenção. É meu mentor, tá, gente? Só pra vocês saberem. Ele me passou, Marcão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Marcos, tá errado aqui. Deu aquela ajustada na minha vida, né? No meu posicionamento. Mas... O bom filho é aquele que escuta o pai e executa. Ele falou uma vez, não foi, Johnny? Foi.
Tem que montar um clube? Tem. Tem que montar um slogan? Tem. Tem que montar um canal... Cara, tudo... Posicionamento. Tudo, Johnny. Brum, acabou. Tudo que você falou. Fiz tudo. Você vai ver no seu evento a arruaça que vai ser o nosso stand, cara. Sabe uma coisa... Pipoca, cafezinho... painel de LED, um monte de menina, tablet. Meu, o que eu tô comprando de tablet, de camiseta, moletom, blusa. Cara, o Bonfim escuta, cara. É isso aí, irmão. E, cara, por isso que eu falo, vocês têm que estar com esse cara. Porque essa energia, a gente Cara, parabéns, tranquilo. porque não é só o que a gente fala, é pra quem a gente fala. É isso. Então, assim, falando pra você, a execução, tenho certeza que vai ser perfeita. E sabe que Deus dá as batalhas mais difíceis pros seus melhores soldados. Você é soldado, pronto, irmão. Você tá pronto. Eu tô pronto, irmão. Sabe por quê, Johnny? Eu vou fazer acontecer. Esse lance de ter 2.000 RJs no país acabou, cara. É isso aí. Esse movimento não vai ser... aumentar muito mais, você tá ano com que vem, 2.000. eu quero fazer 2.000, mas eu quero canalizar pros meus mentorados muito mais. Irmão, eu quero, se Deus vai me ajudar, eu quero no mínimo 10.000 recuperações judiciais ano que vem ao todo. No ecossistema. No ecossistema. Parabéns. Uma salva de palmas aí, Rafa. Bate Aí, valeu. Marcão, obrigado. Obrigado pelo podcast. Obrigado por tudo. Deus te abençoe, Você cara. é extraordinário, irmão. Você que é, cara. Obrigado. Também, Você é super recíproco. E vamos nos conectar ainda mais. Vamos lá pra fazenda. Irmão, deixa um recado final pra sua câmera, pra galera que te assiste. @Marcos Pelosato com ZATO oficial. Isso, né? Segue ele lá. marcospelosato.oficial. Galera, quem puder se inscrever no nosso Instagram, no nosso canal também. O nosso canal no YouTube é Rei da Recuperação Judicial. Nós vamos agora começar a fazer os nossos podcasts. Se você quiser fazer parte desse ecossistema como advogado, se você quiser se especializar nessa área, você que é contador também, que quiser entender um pouco mais, se especializar nessa área, venha fazer parte do nosso clube, Guerreiros Club. É isso aí, E empresário, por favor, cara, não deixa de sucumbir por falta de conhecimento. Nós estamos trabalhando para disseminar esse conhecimento. É isso aí. Vamos salvar o seu negócio. Pra cima. Bora. Galera, mais um podcast, JMcast, finalizando esse podcast com muita energia, com esse cara aqui, é meu amigo, referência. Segue lá, Rei da Recuperação Judicial. Estaremos no dia 1 e 2 de agosto agora na IMB Missão Fire. Então ainda há ingresso. Você que está assistindo esse podcast, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer a gente explicar como vai ser esse evento. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e entregue para mais empresários, para mais contadores e mais advogados. Tamo junto e para finalizar aqui, ó, pegar aqui, ó, 1, 2, 3 e chama. 1, 2, 3 e chama! Uma salva de palmas! Bora!